Fala galera, para você que chegou aqui agora no canal, obviamente interessado em querer saber como se tornar um locutor na prática. O importante, o primeiro tópico que nós temos a passar a você a ressaltar, que você precisa entender a importância de um locutor, de um apresentador, ou seja, para a sociedade de um modo geral. Então, é importante lembrar que, por mais que não importa em qual zona ou município você mora, ou em qualquer fazenda, sítios, em qualquer lugar, tanto na América, Brasil, ou seja, é importante lembrar que você sim consegue chegar no seu objetivo. Para ser um locutor, você precisa, o primeiro tópico, aprender a ter uma oratória, aprender a falar em público, ter um bom relacionamento com as pessoas, entre um bom diálogo, começando aí desde criança, entre um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma saudação, que diversas formas você vai encontrar o comportamento humano de formas diferentes. Então, para você se tornar locutor na prática, você precisa começar já desde criança, obviamente, a gostar e entender o que é a importância de uma profissão de locutor. Imagina todo o planeta Terra sem o locutor, sem o apresentador, sem aquele que leva a mensagem positiva, sem aqueles que levam, por exemplo, a informação em primeiro lugar. Hoje nós formos observarmos no mundo global que nós estamos vivendo, na atualidade, existe toda uma estrutura, digamos assim, que talvez, entre aspas, alguns diriam que o rádio, tanto faz quanto a FM, seria banido da história da sociedade. Muito pelo contrário. Temos países que o referenciam como primeiro mundo, igual Estados Unidos, Europa e vários outros lugares, que vocês podem observar que o rádio até hoje ainda permanece lá. Imagina aqui, por esse pequeno vídeo que nós vamos mostrar aqui para vocês, né, que vocês vão entender o tamanho da sociedade, que enquanto nesse momento, quantos e quantos não estão dirigindo seus veículos, caminhões, ônibus, carros, em meio de transporte de outro, ou, por exemplo, em, digamos assim, melhor dizendo, em situações de comércios, supermercados e vários outros lugares sintonizados em uma rádio qualquer, a nível nacional e até mesmo internacional. De forma que o rádio também, ele se moldou conforme as estruturas da tecnologia. Hoje nós acompanhamos o rádio em diversos lugares, como pela web rádio, você tem o app. Eu sou locutor da Rádio Manchester 93,3 FM, cidade de Anápolis, Goiás, que na qual vocês podem também pegar o app e acompanhar a gente em qualquer lugar do mundo ou do planeta Terra. Portanto, o rádio também, ele se alavancou junto com as pessoas, junto com a tecnologia, com seus smartphones, junto também com toda essa informações que nós temos da modernidade. Por isso a importância de se tornar um locutor de rádio. O locutor, ele precisa ter essa oratória, precisa ler muito, precisa entender, por exemplo, do assunto que você está pautado, porque tudo o nosso cérebro, ele contém uma caixa, né, na qual existe uma diferença entre o locutor feminino, obviamente, e o locutor masculino, depende muito do comportamento, ou seja, do seu HD, né, digamos assim, da melhor forma natural de dizer, que possa, ou seja, digerir essas notícias, armazená-las e ao mesmo tempo repassá-las para aqueles ouvintes que estão ligados ao mesmo tempo conectados de um extremo ao outro. Quando você fala uma palavra, é importante você lembrar sempre que esta palavra lançada, ela não volta atrás. Porque uma vez ela entrando pelos microfones, por exemplo, de uma rádio, que dependendo de quantitativos de ouvintes que tem naquele momento, obviamente todos aqueles vão sugar pelos seus ouvidos essa palavra que você falou e naturalmente essas palavras não voltarão mais atrás. Então a importância de um locutor se tornar na prática, ele precisa primeiro respeitar a profissão de locutor, ele precisa amar aquilo que vai fazer e ele precisa ter esse tipo de ponta-resposta. Entre mandar para o ouvinte uma mensagem positiva, mandar para o ouvinte, por exemplo, algo que está sobre o beats que ele está ouvindo, a música ou gêneros na qual ele quer apresentar. Se for um jornalismo, melhor ainda, tem que fazer alguns cursos mais preparatórios, por exemplo, de leituras, quanto melhores, né? Sem dúvida nenhuma, para que você possa ter uma ressalva cada vez melhor dentro da sua oratória. É importante sempre lembrar que o locutor de rádio,
ele está presente na vida das pessoas, talvez em momentos tão difíceis e talvez em momentos tão especiais. Independente de um lugar ou outro que você liga, de norte a sul, de leste a oeste, você pode entender que você está participando da vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. Dentro de uma tribuna da rádio, por exemplo, que nós podemos estar mandando uma palavra, você pode estar, por exemplo, evitando um trágico acidente, impedindo um simples motorista para reduzir a velocidade, porque tem muitos buracos na pista e naturalmente o tempo está muito chuvoso. Da mesma forma, você pode também, acabar com a situação de brigas, de conflitos, que às vezes, digamos, num comércio, numa distribuidora de bebida, numa pizzaria ou numa coisa nem outra, você pode ser usado através das suas palavras redirecionadas e positivas, porque muita gente que estão ouvindo, às vezes você tirar o foco daquela intriga, daquelas confusões que estão ali devido a uma palavra positiva que o locutor acaba transmitindo no momento que ele está fazendo o seu programa ao vivo. Vamos deixar de conversa e vamos logo ao que nos interessa. O que nos interessa é como se tornar um locutor de rádio na prática. Hoje nós observamos que diante de todas essas, compatibilidades que existem no mercado, é possível sim, mesmo que esteja no interior, numa cidade, onde é que você mesmo mora, não se importa de onde você está assistindo esse vídeo agora, acompanhando aqui no canal. A gente já pede até para se inscrever, deixar o seu like também, ou compartilhar esse vídeo para outros que tenham interesse na função e na profissão também, para que vocês possam realmente, entrar diante de uma tribuna, de uma rádio. É isso? Então vamos lá, nesse primeiro tópico, aonde você precisa chegar, e eu vou estar te mostrando detalhadamente aqui no canal como você faz para ser esse locutor de rádio na prática. Seguindo essa linha de raciocínio, nós temos algo muito importante para te falar. Você precisa primeiro entender o gênero que você quer apresentar, do seu gênero do seu programa. Se é um programa, por exemplo, sertanejo, se é um programa, por exemplo, de notícias, se é um programa, seja lá qual for, de esporte, você precisa entender qual é a sua pegada. A sua pegada você precisa também colocar-se, no seu figurino. Observe que aqui eu estou no meu figurino, na qual eu uso um chapéu mesmo aqui dentro dessa sala também, né? E aqui estou com a camiseta do locutor da rádio na qual eu trabalho. Então, é importante você lembrar sempre que quando você está entrando ao ar, você tem que estar preparado para estar em respaldo de ponta a uma sociedade que está te ouvindo em inúmeros lugares onde você menos possa chegar. A rádio ela faz as suas navegações em ondas sonoras, pelas ondas baixas, que naturalmente você às vezes pode estar ouvindo por pessoas que jamais você poderia pensar que estava sendo ouvido, e como agora a gente também está transmitindo esse vídeo aqui em primeira mão para você. Então, você entende primeiro o seu gênero, e depois você vai chegar a cada rádio, levar o seu currículo, obviamente, a sua documentação normal, apresentando uma proposta do seu projeto. Se você queira apresentar um programa, por exemplo, que é de músicas sertanejas, de modão de viola, se é, por exemplo, de causos e prosas, se é, por exemplo, uma alta madrugada, se é um programa romântico, então tudo isso vai depender um pouco mais da consoância da sua voz, da sua pegada, do seu gênero, do seu tipo, para que você possa chegar na rádio e apresentar o seu projeto, ali com seus dados cadastrais, obviamente, para fazer um contrato diretamente com a rádio. A rádio hoje nós podemos ver que com a modernidade, nós temos pela web rádio, nós temos também várias rádios pelas internets, que nós hoje estamos de uma forma, num patamar mais elevado, como também as velhas e tradicionais rádios, e como a rádio FM, que hoje se modernizou bastante, conectando a tecnologia, conectando, por exemplo, aí essa possibilidade de ligações entre todo o planeta Terra através dos aplicativos das rádios independentes. Ou seja, então você levou esse projeto diante de uma rádio, fez a sua proposta de horário que você vai naturalmente querer exercer a sua função ali de locutor. Para isso é necessário que você passe por um teste de oratória, de explicação de falas, por exemplo, de armazenamento de conteúdo interno que você tem para repassar uma vez que as suas palavras lançadas elas não vão voltar mais atrás. Então é importante você sempre lembrar que o locutor de rádio ele tem uma suma importância diante da sociedade e que ele é responsável por os seus próprios atos. Se nós formos analisar diante dos conceitos em seja de radiodifusão, da Anatel e vários outros órgãos que fiscalizam tudo isso, a rádio, por exemplo, ela oferece uma transmissão
de confiança e de transparência para os seus ouvintes. Porque tudo aquilo que foi colocado simplesmente ao ar de uma rádio é porque existe toda um serviço ali de fiscalização por trás, a qual está te ouvindo ou te monitorando de uma forma ou de outra. Ser locutor realmente é chamar para si uma responsabilidade da fala, da pronúncia, da colocação e também daquela responsabilidade de ter uma oratória precisa, aplicada para que as pessoas te entendam e que você também entenda do beats, da música, do projeto que você está assim a ser executado. Se é música sertaneja, se é música eclética, se é música gospel, não importa. O importante, se você é um locutor, você tem que aprender a gostar daquilo que você faz. Depois que você apresentou essa proposta para a rádio, obviamente você passou por esses primeiros, digamos, tramitações, que naturalmente ela vai ali fazer algum tipo de avaliação na sua oratória, na sua chegada, e aí sim você pode então começar a exercer o seu programa, colocando-se os seus ouvintes a ser cativado por você, ou pela a maneira de você brincar e expressar, ou pela mesma forma de você também conduzir o seu programa para que as pessoas se sintam bem e bem em harmonia em ouvir você. Sempre procurando ter uma voz que nunca venha a irritá-los e nem sequer gritá-los, por exemplo, com antiéticas, diante de um microfone da tribuna de uma rádio, porque naturalmente as pessoas têm os seus timbres, os seus ouvidos são muito delicados, e aí naturalmente eles vão se entendendo e interagindo com você. Na hora que ele está ali dirigindo, ou você mesmo pode entender que quando está em alta velocidade no veículo, aquele som está gostoso, aquele ambiente, aquele beat de bateria, o locutor chega, fala uma mensagem gostosa ali, o cidadão está com a namorada dele ou com a família ou vice-versa, então ali naturalmente o locutor está fazendo parte daquela vida, daquele momento exclusivo daquele casal, daquela família ou daquele, digamos, evento que está acontecendo ali. E é importante você ter todas essas informações guardadas contigo, no seu HD, no seu coração, e transmitir aquilo que é o melhor de você para que as pessoas possam realmente parar para te ouvir. Isto é uma forma de ser locutor na prática. Então preencha toda a sua documentação, apresente o seu projeto diante de uma rádio, não importa onde você esteja. Naturalmente pode ser em qualquer lugar, cidade do interior, fazenda, chácara, pode ser rádios do interior, por exemplo, não tem problema nenhum. Ou grandes metrópoles, como temos também no Brasil inteiro, na Grande São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros lugares. O importante é que você realmente faça com que o seu trabalho seja feito com amor e que as pessoas possam parar para te ouvir. Isso é o primeiro passo para você se tornar um locutor na prática. Seja você mesmo autêntico, mostrando o melhor conteúdo que as pessoas possam então te ouvir. Tranquilo? Muito obrigado você pela companhia, por estar acompanhando a gente até aqui no canal. Com certeza eu vou estar deixando aqui o link de outro vídeo na qual eu vou estar mostrando para vocês como se tornar um apresentador de TV na prática, aonde vocês podem, por degrau, chegar imediatamente a chegar aí um apresentador de TV que seja de uma emissora, por exemplo, digamos em canal aberto ou até mesmo em canal fechado. Tranquilo? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, porque para mim e para você, se para você também foi bom essas explicações, esperamos que você continue com a gente, porque tem muito mais conteúdo de Lindomar Muniz aqui no canal do programa Viola Caipira. Valeu, tchau, obrigado. Até a próxima.